Olá pessoal, boa noite. Estamos chegando com mais bate-bola no Instagram. A gente está fazendo no Instagram. A gente não está dando certo para a gente fazer o programa no Facebook. Então já está com alguns dias que a gente está fazendo no Instagram. Acho que é a terceira vez, tá certo? Então a gente abraça nossos amigos aqui do Insta. Lembrando que depois de um longo e tenebroso inverno, a gente está voltando. Estamos voltando por conta que a gente teve um probleminha, né? Teve um problema. O último programa que a gente fez foi no dia 11 de novembro. Depois de 18 dias, estamos mais uma vez com bate-bola aqui ao vivo no Instagram para falar do futebol amador. O destaque é o Cruzeirão da Massa, né? Vamos falar também do primeiro campeonato aqui na Areninha, está no mata-mata, aliás, já conhecendo os times que estão nas semifinais. Vamos falar da Copa Zé Regino, que tem a grande final nesse final de semana. O futebol brasileiro, o destaque é a Série A do futebol brasileiro. O Botafogo está bem encaminhado o título e nesta semana é Libertadores da América, né? Teve Sul-Americana, Série B finalizou, né? Quando a gente fez o programa, estava no finalzinho da Série B, faltava 3 rodadas e já aconteceu. O Ceará Sporting Clube subiu. O bate-bola é de primeira, Juan. O bate-bola é de primeira, o Ceará é de primeira divisão e todos, né, que acompanham a turma do bate-bola sabe que nós somos ardorosos torcedores do Ceará Sporting Clube. Estamos contentes com a subida do Ceará. Vamos falar do acesso do Vozão. Vamos falar também de Champions League, de Conference League e também de Liga Europa. Nosso programa acontece nas segundas e sextas-feiras, sempre às 19 horas. E tem o apoio do canal Ceará Fla 79, do canal Vicente Futebol, canal do Juan. Lembrando que às segundas-feiras nós estávamos fazendo mais cedo por conta do treino dos veteranos na Areninha, mas nós estamos impossibilitados de jogar. Agora vamos fazer em horário normal, tá certo? Já no início do programa, Brasil, boa noite, destaque inicial do Juan. Boa noite, Juan Pablo. Boa noite, e meu destaque vai para a final da Libertadores da América. Teremos essa final no dia 30, mais conhecido como amanhã. Então já chega em peso lá em Assunção, se não me engano, em Assunção, capital do Paraguai, as torcidas de Atlético Mineiro e Botafogo. Não é Assunção não, é no Monumental de Núñez. Eu confundi com o jogo, a sede da final da Sul-Americana. E o Atlético conseguiu tirar o River Plate no final do Monumental de Núñez e o Botafogo acabou tirando a equipe do Pearol. Então, uma final sensacional entre dois times brasileiros, mais uma vez, o futebol brasileiro que domina as competições sul-americanas, menos a sul-americana que já não é vencida por um brasileiro desde 2021. Rosinho, exatamente. Então, nosso destaque, com certeza, vamos falar de Libertadores, o Botafogo, né, que chega com certo favoritismo. A gente falar disso. Vamos mandar um abraço para a galera do Fla Santana, tá certo? Toda a galera do Fla Santana, a galera boa aí, que a gente sempre tá lá dialogando no grupo, conversando. Mandar um abraço pro Alex, tá certo? Um abraço pro Alex. Toda a galera boa do Fla Santana, a galera Juan, tá se movimentando para fazer um consulado, né? Já tem em Santana o consulado do Ceará Sporting Clube e o Fla Santana, a galera estão se movimentando para fazer também o consulado rubro-negro. Um abraço aí para toda a galera do Fla Santana, Aristide, Reginho, né? Lá no grupo. A gente sempre debate, são a galera boa lá. A gente sempre, alguns defendem alguns jogadores, treinadores, mas a gente está lá sempre debatendo. Então, um abraço para a galera boa do Fla Santana, Juanzinho. Vamos começar falando de futebol amador. O destaque agora é o primeiro campeonato da Areninha. A gente teve, Juan, quem acompanhou essa competição, eram 5 grupos com 3 times e classificavam os 2 primeiros. Então, a gente teve 10 times classificados para a segunda fase e já saiu, Juan, já finalizou essa segunda fase, né? O Juan vai atualizar os resultados, todos os resultados da segunda fase, Juan, os resultados da segunda fase dessa competição. 5 jogos, 5 times passaram para a terceira fase. Clube do Vaqueiro empatou em 1-1 com o Frescurinha acabou passando nas penalidades, com Acapulco 5-2 no Minas da Vila. Passou Acapulco, Teto Solar perdeu 3-2 para a galera do futevôlei de Miraíma. Passou a galera do futevôlei. Split K ganhou de 4-1 da Arena União. E o Cruzeiro do Barro Preto perdeu de 6-1 para o São Maurício. Passou o Split K e passou o São Maurício. E ainda vai ter um jogo entre Frescurinha e a galera. Não, já aconteceu, né? Então, com isso, eram 5 times classificados. 5 times classificados. E pelo regulamento, aqueles 3 times que obtivessem
o melhor desempenho passaria direto para a semifinal. Então aconteceu com Acapulco, com o São Maurício e também com o Split Car. E a galera do futevôlei de Piraíma, eles fizeram uma espécie de repescagem, né? Uma espécie de terceira fase, contra a equipe do Frescurinha, e o Frescurinha ganhou de 1-0, um jogão de bola, 1-0, esse jogo foi na última segunda-feira. Com isso, Juan juntou-se, já estava Acapulco, Split Car e São Maurício, e o Frescurinha, os 4 times na semifinal. Foi feito o sorteio, no mesmo dia foi feito o sorteio, e os confrontos, Juan. Os confrontos, o Juan vai atualizar aqui os confrontos das semifinais dessa grande competição. Essa competição, Juan, que está chamando muita gente ali para a areninha, está bem movimentada. Aqui teremos já temos semifinais definidas: Split Car contra Frescurinha e São Maurício contra Acapulco. Exatamente. Então esses jogos, Juan, ele acontecem no dia 19 e dia 20, né? O primeiro jogo dia 19 e o segundo dia 20. Dia 20 do próximo mês, né? Mesmo porque está terminando o mês de novembro, então no 19 e 20 de dezembro a gente tem a semifinal e certamente vão marcar para a semana seguinte a grande final. Juan, a gente teve o Farizão também nesse período. Interessante que a gente fez o último programa dia 11, Juan, e o programa que a gente fez acabou, a gente não salvou o programa, né? Então a gente sempre faz o programa e coloca nas nossas redes sociais, mas houve um erro, o programa acabou não sendo salvo. Foi exatamente o programa, Juan, que a gente falou da subida do Flamengo, do Flamengo, né, campeão da Copa do Brasil, Copa Milionária do Brasil. O Flamengo ganhou essa competição no domingo, a gente fez na segunda e o programa acabou, ficou perdido, né, porque a gente não salvou aqui no Instagram e também não colocamos. É melhor que esse não fique. A gente não colocou no Facebook e também nem no YouTube, né? A gente tem alguns amigos que curtem o bate-bola no Facebook e no YouTube, mas por questões de problema a gente está fazendo agora no Instagram. Tá certo, Joãozinho? Então, a gente teve a final dos veteranos, Juan. Dos veteranos, teve a final do Farizão, Juan. Farizão, o Juan vai atualizar. O Vitória que fez 4-1. O Vitória que fez 4-1 na equipe do Palmeiras de Bom Jardim. Então, o Vitória é o grande campeão do Farizão feminino, tá certo? A disputa do terceiro lugar, Juan. Disputa do terceiro lugar que teve o Lagoanas ganhando da WO para a Juventus, em cima da Juventus, que não compareceu. Então tá aí a final do Farizão feminino aconteceu nesse intervalo, segura aquela mão. Naquele intervalo, Juan, nesse intervalo que a gente não fez o bate-bola, aconteceu a final do Farizão e o Vitória dos Falzões, que foi o grande campeão. Isso, Juan, tá certo. Agora sim, Juan, eu tô com probleminha, não dá para segurar, mas o Juan tá ajudando aqui, aos pouquinhos vai dando certo. Ô, Juanzinho, mandar um abraço pro Joelzinho, organizador, ele que é o promovente do campeonato lá do Riacho das Flores, Juan. Riacho das Flores que a gente teve nesse período, Juan, a gente teve as semifinais. Houve as semifinais. Lembrando, Juan, quem estava nas semifinais? O Juan vai atualizar quem estava nas semifinais. O Baixada estava com o Palmeiras do Riacho das Flores. Todos com os 2 quadros, não era isso, Juan? Exatamente. Todos com os 2 quadros. A semifinal, Juan, era Português do Assentamento e Baixada. Por Tá coincidência, os 2 times que tiveram a melhor campanha na primeira fase. E os 2 estavam com os 2 quadros e a semifinal era composta pelos 2 quadros do São Paulo do Parapuí e pelo principal do Sport de Caraúbas, acompanhado pelo B do CRB da Boa Vista. Ok, Juan, então o Juan vai atualizar como ficou, Juan. O Baixada, exatamente, o Baixada é o finalista. O Juan vai atualizar o resultado, o Baixada ganhou a primeira semifinal. O Baixada que ganhou a primeira semifinal, ganhou nos aspirantes por 3-1, no principal 4-1, com 3 gols do Alex Bahia. E o São Paulo do Parapuí venceu o quadro B por 3-2 e 4-2 nos pênaltis no quadro A. Então, a final vai ser a mesma dos 2 quadros entre Baixada e São Paulo do Parapuí. Exatamente. Então, Juan, só repetindo, Juan. A equipe do Baixada classificou nos 2 quadros, foi isso? E o São Paulo também nos 2 quadros. Lembrando, Juan, que esse jogo do São Paulo Parapuí foi nos pênaltis, não foi? Venceu nos pênaltis, 4-2. E dia 30 de novembro, também conhecido como amanhã, Juan, acontece a grande final
o Baixada Futebol Clube e o São Paulo do Parapuí nas duas categorias. Nas duas categorias, aí, pela primeira vez, duas equipes chegam com as duas categorias na final, né? Sempre acontecia de chegar o segundo quadro diferente, mas agora não. Tanto o Baixada quanto o São Paulo chegam os dois com as duas categorias. E, Juan, lembrando que a gente vai ter, podemos ter um campeão inédito, não é isso, Juan? Do quadro A, o campeão pode ser inédito, porque nunca o Baixada e nem o São Paulo conseguiram esse título. Só lembrando aqui, os campeões da categoria aspirantes, Juan, do aspirante, Juan, no aspirante o São Paulo, ele pode conquistar o bicampeonato, tá certo? E agora sim, se o Baixada for campeão, aí será campeão inédito. Então a gente pode ter campeão inédito tanto na categoria principal como na categoria aspirante. O aspirante, o São Paulo pode ser bi. Agora que se o Baixada ganhar na categoria aspirante, também é campeão inédito. Na categoria A, a gente já falou que quem ganhar vai ser pela primeira vez. Só aqui um aspirante, essa competição que ela começou em 2021, Juan, o São Paulo Parapuí foi o campeão. Isso na categoria aspirantes. Em 2022, o Cruzeiro do Barro Preto, Cruzeirão da Massa, foi o grande campeão. No ano seguinte, Cruzeiro de Nova Olinda, no ano passado, foi o grande campeão. E esse ano pode ser o Baixada ou a equipe do São Paulo do Parapuí. Já na categoria principal, a Portuguesa do Assentamento, bicampeão. Foi campeã em 2021 e 2022. Em 2023, também conhecido como no ano passado, o campeão foi o time da casa, Juan, o time da casa, que foi o Palmeiras do Riacho das Flores. E esse ano pode ser o Baixada ou São Paulo. Tá aí, Juan. Essa competição bem organizada pelo Joelzinho. E assim, a gente parabeniza o Joelzinho. Juan. Quem quer saber alguma coisa dessa competição, é só entrar no grupo. Eles não têm dificuldade, coloca a gente no grupo e a gente traz todas as informações. Tem outras competições aí que é a maior dificuldade, rapaz. A galera fica escondendo resultado, não coloca a gente no grupo. Nós que fazemos parte do futebol amador, a gente não tem muita fonte de pesquisa. O futebol amador não tem muita fonte de pesquisa. É diferente do futebol profissional, que você vai na internet e tem todas as informações que você necessita. Então, se os organizadores não colocarem a gente no grupo, fica difícil para a gente fica perguntando um amigo, perguntando o outro, e às vezes as informações ficam desencontradas, né? A gente teve um terrão aí organizado pelo meu amigo Yardes Cordeiro, ele também fazia a mesma coisa, facilitava, colocou a gente no grupo e a gente sempre trazia as informações do terrão. A mesma coisa está acontecendo na Copa São Regina. Então, obrigado, Joelzinho, por manter, tá certo? Por facilitar o trabalho da imprensa amadora do nosso município. E ele colocou aqui os principais artilheiros. Os principais artilheiros, a gente tem na categoria principal, o Alex Júnior, do Baixada, 5 gols. A gente tem o Renan, do Flamenguinho, 5 gols. Temos também o Gleicivando, do São Paulo, com 4 gols. O Vitor, do Baixada, com 3 gols. E o Carlos Eduardo, também com 3 gols, ele que é do Baixada. Na categoria aspirante, quem são os principais artilheiros, Juan? O Pedro Luan, do G9, com 8 gols. José Gomes, do São Paulo, com 7 gols. Sebastião, do São Paulo, com 5 gols. E também o Micael Cauã, do Baixada, com 5 gols. Aí, Juan, então futebol amador passado a limpo. Mandar um abraço para o meu amigo Albeci Ripardo, ele que é Relações Públicas de todas as competições que acontecem na Lagoa do Serrote. Então um abraço aí para o meu amigo Albeci Ripardo, ele que sempre curte o bate-bola, quando tem um tempinho curte o bate-bola. A gente abraça o nosso amigo que curte bate-bola no Instagram, no Facebook, também no YouTube. Lembrando que o nosso programa acontece às segundas e sextas-feiras, sempre às 19 horas. Está aí a final da quarta Copa Zé Regina, a organização do Joelzinho, que terá cobertura total da TV FP Esporte. Vou dar um abraço para o Bena, certamente estará lá com a equipe completa, né? Eu até estava pensando em participar dessa grande final, mas por problemas de saúde não poderei comparecer. Um abraço aí para o Bena, ele que é, sem dúvida nenhuma, o maior comunicador do esporte amador da nossa região. Tá certo, Joãozinho? Então eu abraço aí, a gente deseja boa sorte o pessoal do São Paulo do Parapuí e também a galera do Baixada. São bons times e um vai fazer festa amanhã lá no Riacho das Flores. Nós que tivemos a oportunidade, João, de acompanhar a final de 2022, que o Cruzeirão da Massa foi campeão
e no mesmo ano a equipe da Portuguesa do Assentamento foi bicampeão. Bem organizada essa competição pelo meu amigo Joelzinho, tá certo, Joelzinho? Então, futebol amador passado ali, vamos falar agora de Série B. A Série B finalizou no final do ano, no final da semana passada, também conhecido como domingo, e o Juan vai trazer os resultados da última rodada. Começou no dia 22 com 3 jogos, o Coritiba perdendo de 3-1 para o Botafogo de Ribeirão Preto, fechando a Série B com chave de ouro, o Avaí 2-1 na Ponte Preta, e o Ituano perdeu de 1-0 para o Amazonas. Aí a freneticidade mesmo começou no dia 24, Paysandu 2-1 no Vila Nova, o CRB 1-1 com o Operário, o Sport 2-1 no Santos, resultado que incendiou a Ilha do Retiro e colocou o Sport na Série A, América Mineiro e Brusque, Mirassol e Chapecoense, o Mirassol sem muita dificuldade ascendeu, e o Guarani 0-0 com o Ceará, quase matava os torcedores do Ceará do coração, porque o Guarani estava jogando muito fechado, estava tocando a bola, afinal não tinha pressa nenhuma, e podia ter sido menos sufocante, mas o que botou o Ceará na Série A foi o Goiás fazendo 1-0 no Novo Horizontino. Paulo Baia é o nome dele. Rosinho, com isso, destacar a recuperação do Ceará Sporting Clube. Nos últimos 10 jogos, o Ceará ganhou 8, empatou 1 e acabou conseguindo o acesso. Lógico, na última rodada, dependia das suas forças, acabou empatando o jogo, mas foi beneficiado com a vitória do Goiás em cima da equipe do Mirassol. Então o Ceará está de volta à primeira divisão do futebol brasileiro de forma merecida, Rony? Merecida. Como eu falei, nos últimos 10 jogos você precisava de 9 vitórias e ganhou 8 e empatou 1. Sensacional a recuperação do Ceará Sporting Clube. Com isso, ficou o G4, o Santos já era campeão. Mirassol, Juan? O Mirassol, um time de 100 anos, Juan, de 100 anos, ascende à primeira divisão. Pela primeira vez, o Sport Clube do Recife está, depois de 2 anos, de volta à Série A, e o Ceará Sporting Clube fecha o G4. Esses são os times que vão, Juan, que vão para a primeira divisão do futebol brasileiro. Aí o Juan vai falar os times aqui que continuam na Série B, Juan. Continuam na Série B, não vão para lugar nenhum, continuarão na casa, o Novo Horizontino, o Goiás, o Operário, o América Mineiro, o Vila Nova, o Avaí, o Amazonas, o Coritiba, o Paysandu, o Botafogo de Ribeirão Preto, a Chapecoense e o CRB. E os times que já estavam baixados na última rodada, a Ponte Preta, o Ituano, o Brusque e a equipe do Guarani. Inclusive, nós falamos, quando a gente fez o último programa, o Ceará precisava ganhar do Botafogo para entrar no G4. E realmente o Ceará acabou goleando com o show do Saulo Mineiro. Depois teve a rodada 37, onde o Ceará ganhou do América e o Sport goleou a Ponte Preta. Com isso, o Ceará precisou apenas de um empate na última rodada para ir para a Série A do futebol brasileiro. O Ceará, que teve eleição ontem, Juan, e o Ceará está fazendo reformulação, Já renovou com o Ailon, certamente vai renovar com alguns jogadores, e já se fala nos bastidores de Porongabuçu que o Ceará está buscando reforços, E o Ceará, tem jogadores que já passaram pelo Ceará, já fizeram história, foram para outros times. Acredito que o Ceará tinha que buscar outros jogadores, tá certo? Não que sejam maus jogadores, mas, por exemplo, os nomes que são falados nesse primeiro momento em Porongabuçu o retorno do Fernando Sobral, o retorno do Vina e do Eric. Esses caras são bons jogadores? São bons jogadores, mas são jogadores que há bem pouco tempo estavam no Ceará Sporting Clube. Então acredito que o Ceará deveria procurar outros nomes, sair da mesmice, tá certo? Mas vamos ver o que vai acontecer. Certamente, com as receitas que se tem na Série A, o Ceará vai formar um bom time e o primeiro objetivo é não cair, tá certo? O Ceará não pode, tá certo, passar sufoco, mesmo porque o seu arquirrival está fazendo boas competições na Série A. Então o Ceará tem que buscar, primeiro montar um bom time, e o primeiro objetivo é não cair, depois buscar uma vaga ali na Sul-Americana, tá certo? Então, com certeza, nos próximos programas a gente vai acompanhar a evolução, principalmente das contratações do mais querido. Falar em Série A, Juan, a Série A do futebol brasileiro, nós chegamos na rodada 36, e o Juan vai falar os resultados da rodada 36, Juan. Exatamente, a rodada 36, que tivemos... Aliás, Juan, 35, tá certo? 35, só que nós já tivemos 2 jogos valendo pela rodada 36, que são os times envolvidos na final da Copa Libertadores da América. Exatamente, ela que se iniciou com o Juventude 1-1 com o Cuiabá, o Atlético Goianiense perdendo de 1-0 para o Palmeiras, o Botafogo 1-1 com o Vitória, o que tirou momentaneamente o Botafogo da liderança, o São Paulo 2-2 com o Atlético Mineiro, Corinthians 3-1 no Vasco, o Bahia 1-1 no Atlético Paranaense, o Internacional 4-1
no Red Bull Bragantino, o Fluminense 0x0 com o Criciúma, o Fortaleza 0x0 com o Flamengo. Disputa essa que tirou o título do Flamengo de vez e coloca o Fortaleza em situações remotas ainda, mas muito difícil. Aí, Juan, isso, o fechamento da rodada 35, a gente teve ontem o Cruzeiro empatando com o Grêmio em 1x1, isso na quarta-feira, né? Antes de ontem. E a gente teve também na terça-feira a abertura da rodada 36, os times envolvidos na Copa Libertadores. O Juan vai atualizar os resultados, mesmo porque na rodada 35, o Botafogo empatou com o Vitória e como o Palmeiras ganhou do rebaixado Atlético Goianiense, a equipe do Palmeiras assumiu a liderança. A gente teve o confronto, Juan, e o América, aliás, o Atlético Mineiro, o finalista da Libertadores, perdeu em casa pro Juventude 3x2, no finalzinho estava perdendo 2x0, empatou, mas no último lance tomou o gol, aliás, acabou perdendo o jogo, e o Botafogo não tomou conhecimento, 3x1, fora o baile, 3x1 em cima do Palmeiras. O Botafogo é o líder da competição, lembrando que para esses times faltam apenas 2 rodadas, e o Juan vai atualizar o restante da rodada 36, tá pegando fogo a zona de rebaixamento, e quem está complicado é a equipe do Fluminense, Juan. O Cuiabá que jogará com o Bahia. Lembrando que essa rodada, Juan, na rodada 36, decretou rebaixamento do Cuiabá. Exatamente, na rodada 35 foi decretada, o rebaixamento da equipe do Atlético Goianiense, e a equipe do Cuiabá, como ele perdeu o seu jogo, Juan, ele empatou, né? Ele empatou com o Juventude, mas aí ele ficou dependendo de um jogo que fechou a rodada, que foi justamente o Criciúma e a equipe do Fluminense. Como foi empate, o Fluminense chegou numa pontuação onde o Cuiabá não mais alcança. Então o Cuiabá, como foi cravado pela turma do bate-bola, na 20ª rodada o Cuiabá vai jogar a Série B do próximo ano. O Cuiabá, que era um dos poucos times que nunca tinham caído para a Série B. Então o Cuiabá está na Série B do próximo ano. Agora só tem 2 times, o São Paulo e a equipe do Flamengo. Tá certo, Juanzinho? Então o Juan vai atualizar os jogos da rodada 36. Já fez isso, Juan? Não, ainda não. Cuiabá que jogará com o Bahia, Criciúma com o Corinthians, o Vasco com o Atlético Goianiense, o Grêmio com o São Paulo, o Flamengo com o Internacional. Disputa ainda pelo G4, o Inter que não quer sair dessa posição e o Flamengo que quer ultrapassar o Fortaleza. O Vitória vai jogar contra o próprio Fortaleza, o Red Bull Bragantino. O Cruzeiro, se perder, se dificulta bastante o Red Bull Bragantino. O Atlético Paranaense joga com o Fluminense. Jogo sensacional de 2 times que estão brigando pela degola. Então, quando terminar essa rodada desse final de semana, ficarão faltando 2 rodadas. Então, tem times aí que precisam ganhar, porque senão vão se complicar, principalmente na briga pelo descenso, tá certo? Na briga pela permanência. Vamos falar agora de Fares Lopes, não é isso, mano? Fares Lopes tá pegando fogo. Essa competição já chegou na semifinal. O Juan vai trazer essa competição, lembrando que era 2 grupos, né? 2 grupos, e no grupo A classificou a equipe. No grupo A classificou quem, Juan? Ferroviário e o Atlético Cearense. No grupo B classificou a equipe do Caucaia e do Floresta. Quem pegou quem, Juan? O Ferroviário que pegou a equipe do Atlético Cearense. O Atlético já teve jogo de ida, não foi, Juan? Já venceu o primeiro jogo por 1x0 com gol do Luan Lucas. E o Caucaia empatou em 1x1 com a equipe do Floresta. Exatamente, gols de Adilson Bahia e Bismar. Juan, então vamos para a próxima competição. Tá aí a Fares Lopes. Lembrando que a gente tem os jogos de volta para a gente conhecer os finalistas. O campeão estará na Copa Milionária do Brasil do próximo ano, Juan. Do próximo ano. Agora nós vamos falar de quê, Juan? Sul-Americana, Juan. Pode passar para a Libertadores. Sul-Americana, a gente teve a final no último sábado. E a equipe do Cruzeiro, rapaz, no início do jogo não viu a equipe do Racing, pegou 2 gols muito rápido, depois até reagiu, jogou bem no segundo tempo, mas acabou fazendo um gol e nos acréscimos pegando o gol, o terceiro gol, decretando, rapaz, a derrota do Cruzeiro e o título do Racing. Desse trabalho pífio do Fernando Diniz no Cruzeiro. Exatamente, João, exatamente, o Fernando Diniz que, aliás, João, se você tirar esse jogo da Sul-Americana, contando o Fluminense e a equipe do Cruzeiro, ele participou em 19 rodadas do Brasileirão e fez apenas 2 vitórias, muito ruim,
a situação do Fernando Diniz para o próximo ano. Mas quem contrata o Fernando Diniz sabe que ele tem um trabalho autoral, ele pega muito tempo para a galera entender o trabalho do Fernando Diniz. Tá certo, Rosinho? Então vamos para a próxima competição, Libertadores da América, amanhã no Monumental de Nunes. Grande jogo, Juan. Que é Atlético Mineiro e Botafogo no dia 31 de novembro, estádio Monumental de Nunes. Dia 30, né, Juan? 31 de novembro, você colocou um dia de novembro aí que não existe, né? Dia 31 de novembro. Rapaz, essa final aí é só se for o Calor do Ar contra o Clube do Remo, tá certo? Mas essa final aí não existe, dia 31 de novembro. Então, grande final, amanhã, a partir das 5 da tarde, é final alvinegro. De um lado o Botafogo, do outro lado a equipe do Atlético Mineiro. E a única certeza que temos é que a América será alvinegro. Juan, vamos procurando outra competição. Vamos falar de mais competições. Como é, Juan? Vamos falar de Champions League, Juan. A gente teve rodada da Champions League nesse final de semana, nesse meio de semana. E quem se complicou foi o Real Madrid. O Juan vai trazer todos os resultados. Exatamente. O Slovan Bratislava que perdeu de 3-2 para o Milan. O Sparta Praga tomou um show do Atlético de Madrid, perdeu de 6-0. O Barcelona 3-0 na Sensação Brecht. O Bayern 1-0 no PSG. Se o Real Madrid se complicou, o PSG se complicou ainda mais. A Inter 1-0 no RB Leipzig, que não somou nem um ponto. Estranho para o time do RB Leipzig. O Leverkusen 5-0 no Salzburg. A Red Bull apanhando nessa competição. O Manchester City 3-3 com o Feyenoord. E eu tenho que citar aqui exatamente esse trabalho que está meio duvidoso. O Sport tomou 5 do Arsenal, no Sport que não perdia há 30 jogos, e quando perdeu, não viu a bola. Tá parecendo o Flamengo do Jesus. E o Young Boys tomou 6-1 da equipe da Atalanta, então, goleada atrás de goleada nessa Champions League. Esses jogos foram jogos da terça. Na quarta, o Estrela Vermelha fez 5-1 no Stuttgart, o Sturm Graz 1-0 no Girona, o Aston Villa empatou 0-0 com a Juventus, o Bolonha perdeu 2-1 para o Lille, o Celtic 1-1 com o Clube Bruges, o Dinamo de Zagreb perdeu de 3-2 para o Borussia Dortmund, o Liverpool 2-0 no Real Madrid, o Mônaco perdeu de 3-2 para o Benfica e o PSV 3-2 no Shakhtar Donetsk. O G8 que é formado por Liverpool, Inter, Barcelona, Dortmund, Atalanta, Leverkusen, Arsenal e Mônaco. A gente vê aqui a ausência de times como o City, aí, Juan, o Bayern e o Real Madrid. G8, né, e o Real Madrid que está na 24ª posição. O G8, com o PSG. Juan, o G8, aí a gente sabe que tem os times que vão para a repescagem, que é do 9º ao 24º. Atualiza aí a Champions League. Eu vou mandar um abraço para a Ana Carla, tá certo? Um abraço para ela também, curtindo o bate-bola. O Aston Villa aparece na 9ª colocação, o Sport na 10ª, o Brecht na 11ª, ele na 12ª. Aí, na sequência, Bayern, Benfica, Atlético de Madrid, Milan, Manchester City, PSV, Juventus, Celtic, Feyenoord, Clube Bruges, Dinamo de Zagreb e Real Madrid, quem diria, né? Juan, mais uma vez um abraço aí para Ana Carla, para o Carlinhos, para todos de casa, para a Leneide, tá aí, me desejo aí boa recuperação, tá certo? Eu também estou nessa, viu, Ana Carla? Mas vai dar certo, se Deus quiser, vai dar certo, logo estarei 100%. Quem quer velho jogando bola dá nisso, né? Mas está tudo certo. O Juan, a Liga Europa, a gente teve rodada e o Juan vai atualizar os jogos da quinta-feira. A Liga Europa que teve todos os 18 jogos no mesmo dia. O AZ 1-1 com o Galatasaray, o Anderlecht 2-2 com o Porto, o Atlético Bilbao 3-0 no Elfsborg, o Besiktas perdeu de 3-1 para o Maccabi Tel Aviv, o Dinamo de Kiev perdeu de 2-1 para o Viktoria Pilsen, o Lazio 0-0 com o Ludogorets, a Lazio que faz a melhor competição até agora. O Karabakh perdeu de 4-1 para o Lyon, o RFS perdeu de 2-0 para o PAOK, o Braga 3-0 no Hoffenheim, finalmente a vitória do Braga. O Steaua Bucareste 0-0 com o Olympiacos, Ferencváros 4-1 no Malmö. O Manchester United tomou sufoco, mas ganhou de 3-2 do Bodo Glimt, primeira vitória do Rubem Amorim. O Midtjylland perdeu de 2-1 para o Frankfurt, o Nice perdeu de 4-1 para o Rangers, a Real Sociedade 2-0 no Ajax, que está tentando se reencontrar, ainda está meio tonto. O Slavia Praga perdeu de 2-1 para o Fenerbahçe, a Roma 2-2 com o Tottenham, e fazia tempos que eu não vi um jogaço como esse. O Twente perdeu de 1-0 para o União Saint-Nicosia. Ô Rosinho,
como ficou o G8, só o G8 da Liga Europa, Juan. Só o G8 que tem a Lazio, o Atlético Bilbao, o Frankfurt, o Galatasaray, o Anderlecht, o Ajax mesmo com a derrota, o Lyon, o Rangers. A gente vê a agência de times como Tottenham e Manchester United, além da Roma. E lembrando também que do 9º ao 24º, a gente tem a repescagem também na Liga Europa. Vamos falar de Conference League, dar mais uma vez um abraço para nossos amigos que curte o bate-bola no Facebook, no YouTube e também no Instagram. Toda a galera do Cruzeirão da Massa, o Dedé, ele que curte no YouTube. E a Conference League a gente teve rodada completa, Juan. E que tivemos só um jogo na quarta, não sei para que isso, em que o Basak Serri empatou em 1-1 com o Petroclube. Aí, na quinta, um caminhão de jogos. O Astana 1-1 com o Vitória de Guimarães, o Banja Luka 2-1 no Lask, o Sérgio 3-3 com o Jagiellonia, o Sérgio Bruges, Cercle Bruges 2-0 no Hertz, o Dinamo Minsk perdeu de 2-1 para o Copenhague, o Heidenheim perdeu de 2-0 para o Chelsea, o Molde perdeu de 1-0 para o Apoel, o Noah 0-0 com o Vikingu, o Panathinaikos 1-0 no Iski Helsinki, o St. Gallen 2-2 com o Topola, o Daniel Saints perdeu de 1-0 para o Djurgården, a Fiorentina 3-2 no Papos, o Lugano 2-0 no Genk, o Boleslav 2-1 no Betis, derrota do Betis, e o Ljubljana 1-0 no Lask, o Omonia perdeu 3-0 para o Legia e o Rapid de Viena 1-1 com o Shamrock Rovers. O G8, né? G8 também, 8 times classificam direto para as oitavas de final e a gente tem do 20º, aliás, do 9º ao 24º vão para a repescagem, uma espécie de 16 avos de final. G8, Juan. O Chelsea, que está em primeiro, 12 pontos, 18 gols em 4 jogos. Eu já pode entregar essa taça? O Legia aparece na segunda colocação, o Jagiellonia em terceiro, o Rapid em quarto, o Vitória de Guimarães em quinto, Fiorentina em sexto, o Ljubljana em sétimo e o Lugano em oitavo. Juan, final de semana de muitas competições no velho continente, né? Vamos ver, só na sequência aí, Juan, a Primeira Liga. É isso, Juan? A sequência da Primeira Liga? Sim, Primeira Liga, Juan. Primeira Liga, a gente teve rodada, né, nesse período. E o Juan, Primeira Liga aqui, Juan, rapidinho. Primeira Liga, aqui, Juan. Primeira Liga, se lembrando que a gente tem rodada completa. O Sporting é o líder, Juan. O Porto é o segundo. O Benfica na terceira colocação. E o Santa Clara na quarta. Eredivisie, Juan. Vamos ver a Eredivisie também. Tem rodada nesse final de semana. Vamos atualizar a Eredivisie que tem. O PSV é o líder, né? E o Ajax aparece na terceira colocação. Entre eles está o Utrecht, não é isso, Juan? A Bundesliga tem clássico, Juan. A Bundesliga tem clássico, Juan. A Bundesliga tem o Dortmund enfrentando o Bayern de Munique. Esse jogo acontece em Dortmund. Como é que está a classificação lá na Alemanha, Juan? O Bayern aparece em primeiro, o Frankfurt em segundo, o Leipzig em terceiro, atual campeão, o Leverkusen em quarto. É a Ligue 1, Juan. Vamos para a Ligue 1, onde o PSG está de braçada, né? Teve rodadas também. E nesse final de semana vai ter rodada lá da Ligue 1. O PSV é líder, Juan. 32 pontos, PSG, né? O PSG é líder. E o Mônaco, 6 pontos, é isso? São 6 pontos atrás, é o segundo colocado. O Olympique de Marseille é o quarto. O Lyon, Juan, aliás, o Marseille é o terceiro e o Lyon é o quinto, não o quarto. Mas existe a possibilidade da queda, rapaz, do Lyon. O Lyon está correndo risco lá de queda, não pela pontuação, mas por problemas administrativos, Juan. Na La Liga, o Barcelona andou tropeçando. Na última rodada, acabou perdendo 2 pontos. Estava ganhando de 2-0, deixou empatar, mas tem rodada completa. O Barcelona é líder, mas seguido do Real Madrid com 30, Juan. Mas o Real Madrid tem um jogo a menos, então o Real Madrid, que não vem do bom momento, muitos jogadores contundidos, mas está ali bem próximo do seu arquival, a equipe do Barcelona. Série A, como é que está a Série A? Essa está empolgante, Juan. Teve rodada. Está muito próximo, né? Os times estão muito próximos à pontuação e vai ter rodada completa nesse final de semana, mas quem está na liderança lá na Série A está bem embolado. A Juventus que acabou perdendo, não empatando com o Milan e se distanciou. Só tem 25 pontos, o líder tem 29. Mesmo assim, como é que está a Série A? Está bem empolgante lá, Juan. Exatamente. Do primeiro para o quinto colocado é 1 ponto. A Juventus já está um pouco mais distante.
já está a 4 pontos atrás da equipe do Napoli, fechando agora com a melhor entre aspas, que eu vi um raciocínio ontem. Então, melhor Liga do Mundo, a Premier League, que tem o Liverpool, na minha opinião, o melhor time do mundo atualmente. O Liverpool jogando muito, mano. E o City, né, que vem com muitas derrotas, está na segunda colocação. Nesse momento, 8 pontos atrás do Liverpool, e tem jogo, rapaz. Justamente esse, o Liverpool e o City em Anfield. Vai ser difícil para a equipe do City, a equipe do Guardiola se recuperar nesse jogo. Tá certo, Juanzinho? Então, Juan, chegando na final do bate-bola, Juan, só coloca lá no grupo, Juan, pra gente ver. Aí, Juan. É sim. Só, Juan, mais informações, porque tá rolando também, Juan? Só me mostra aí, Juan, direitinho. Exatamente. Aqui temos... A gente teve, Juan, o Brasileirão Sub-23, eram 2 grupos de 8, classificavam 4, e a gente teve jogo único, as quartas de final. O Botafogo passou pelo Mirassol, nos pênaltis, o Red Bull Bragantino passou pelo Fluminense, o Santos ganhou do Vasco 2-1, e a equipe do CRB, nos pênaltis, ganhou do Cuiabá 3-2. Então, as semifinais, Juan, foi Santos e Botafogo, Red Bull Bragantino e CRB em jogo único. Como ficou, Juan? O Red Bull Bragantino fez 3-1 no CRB e o Santos fez 1-1 com o Botafogo. O Botafogo ganhou nos pênaltis e a final foi um massacre. 5-0 para a equipe do Red Bull Bragantino. Esse Brasileirão Sub-23 teve 4 edições e 4 campeões inéditos. E o Vila Nova, se não me engano, exatamente, acredito que o Vila Nova, o Ceará Sporting Clube, o Grêmio e o Cuiabá. Juanzinho, para finalizar o bate-bola, a gente teve o final, né, Juan? O final, as semifinais da Copa do Brasil Sub-20 não deu para os nordestinos. O Juan vai atualizar os resultados. São Paulo perdeu 1-0 no Bahia, Palmeiras 5-1 no Ceará no jogo de ida. No jogo da volta, o Palmeiras voltou a vencer o Ceará por 2-0 e o Bahia empatou em 2-2 com o São Paulo. Tá aí, Juan. Então, final de bate-bola. A gente agradece aos nossos amigos que curtem bate-bola no Facebook, no YouTube, também no Instagram. E a gente vai finalizar com o hino do Ceará Sporting Clube, né? O Ceará que está de volta à Série A do futebol brasileiro. E nesse final de semana, Juan, a gente vai ficar atento no que vai acontecer na Série A, principalmente, né, os times que estão lutando pelo título estão envolvidos na Libertadores. A gente vai acompanhar esse jogo amanhã, mas no Brasileirão o destaque é a zona da degola, tá certo? Então a gente vai acompanhar, vamos acompanhar também o futebol europeu, mais uma rodada nas competições, e a gente vai, com certeza, Juan, acompanhar também a grande final da Copa Zé Regino, tá certo? Então no programa de segunda-feira, se Deus quiser, o bate-bola agora vai voltar à sua normalidade. O bate-bola que agora é de primeira, né? A turma do bate-bola é de primeira. Ceará Sporting Clube na primeira divisão. A gente vai fazer, lógico, os programas de forma regular. Se Deus quiser, na próxima segunda-feira a gente retorna com mais um bate-bola às 19 horas. Fica agora com o hino do Ceará Sporting Clube. Um abraço. Passado é todo coberto de glórias. Dia a dia tu conquistas mais vitórias. Tua bandeira alvinegra desfraldada, teu time em campo tem vitória assegurada. Campeão da popularidade, tua torcida hoje é toda a cidade. É um grande público aqui estimular. É o Vozão, Ceará vai ganhar. És o time das grandes campanhas. Sempre aqui ou lá fora tu ganhas. Com teus craques em campo a brilhar. Ceará, tua glória é lutar. Passado é todo coberto de glórias. Dia a dia tu conquistas mais vitórias. Tua bandeira alvinegra desfraldada, teu time em campo tem vitória assegurada. Campeão da popularidade, tua torcida hoje é toda a cidade. É um grande público aqui estimular. É o Vozão, Ceará vai ganhar.
sempre aqui ou lá fora tu ganhas.